Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Pessoal, estou aqui com a lição da próxima terça-feira, do dia 30, próxima terça-feira, última terça-feira do mês 6, mês junho, né? E já vamos já para o mês de julho, certo? E hoje eu vou começar, junto com vocês, um tema dentro do nosso tema. Como que vai funcionar isso? A gente vai falar a partir de hoje, se eu não me engano, vai ser 4 ou 5 terça-feira, que a gente vai falar sobre o comprometimento com a igreja, né? Nós estamos falando sobre... Deixa eu consertar a câmera aqui. A gente está falando sobre a questão da igreja, a religião e igreja, certo? Então nós vamos aproveitar que estamos falando sobre igreja e vamos falar sobre o comprometimento que a gente tem que ter. E na lição de hoje, a gente está na lição de número 6 e nós vamos falar sobre essa temática aqui. Ó. Por que devo me envolver com a igreja? Por que eu devo me comprometer com a igreja? Então nós vamos trabalhar nessa temática aqui, beleza? Apesar de ter muita coisa escrita, se eu não me engano, está dando umas 4 páginas aí, a letra está um pouco maior também, né? Mas está dando mais ou menos umas 4 páginas. Tem muita coisa aqui escrita. Eu tive que escrever muito, senão vocês iam ficar perdidos, ok? Então é necessário que vocês façam as suas anotações, veja esse vídeo, reveja esse vídeo, leia a lição, releia a lição para fixar bastante aí na sua memória. Eu já tenho algumas 3 aulas aí que eu estou falando com vocês que nós não vamos ficar lendo demais, porque senão acaba comprometendo aí a questão didática da nossa lição. Aí ficar só lendo, o pessoal não vai ter prazer de vir para a célula. Então é por isso que você tem que dominar a lição, né? Eu sempre estou falando isso com vocês e não custa nada lembrar, que é muito importante estar falando isso, né? A obra do Senhor a gente tem que fazer com zelo mesmo. E vocês têm feito isso, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, ok? Então vamos lá. Vamos começar hoje, nós vamos fazer diferente das últimas aulas, das últimas lições. Vocês vão perceber que eu já vou direto para a introdução e eu gostaria que vocês deixassem a leitura que nós vamos fazer, a leitura aqui, ó a leitura aqui. Nós vamos fazer a leitura do texto base, mas eu vou fazer uma pergunta, essa pergunta aqui provavelmente vai ser a única pergunta da lição, né? Hoje, a lição de hoje não vai ter muitas perguntas, não. Nós vamos pegar um texto e ficar em cima desse texto trabalhando ele, tá bom? Vai ser diferente das demais células, ok? Então a gente vai fazer primeiramente a leitura da introdução. Aqui na introdução eu preciso que vocês leiam, né? Vai ser uma das poucas partes que vocês têm que ler, né? Ficou muito boa a introdução, né? Ficou muito boa mesmo. Então dá para você fazer a leitura dela. Diz assim, ó, vamos lá para a leitura dela. Perdão. Entendemos que compromisso é provavelmente o comportamento mais importante para o verdadeiro cristão. No entanto, o compromisso, infelizmente, não é uma palavra popular nos dias de hoje, pois vivemos numa sociedade descartável. Se não queremos beber, está errado aqui, né? O bebê, deixa eu trocar aqui, é bom que a gente já faz ao vivo, né? O bebê. Se não queremos o bebê, abortamos. Se não queremos o cônjuge, ou seja, o esposo, o marido, né? Se não queremos mais o casamento, o que a gente faz? Divorciamos. Se não queremos a vovó, praticamos a eutanásia. Eu fui no extremo aqui, mas é verdade, né? E na atualidade, com muita tristeza, verificamos que muitos cristãos querem ter esta alternativa. Se não querem mais carregar a cruz de Cristo, colocam de lado e assim se contentam em praticar um falso evangelho. Então, nós estamos falando aqui sobre a falta de comprometimento que o homem tem,
né? A humanidade está tendo. Se a mulher está grávida, ela fala assim, não quero esse bebê não quero ter compromisso com esse bebê. Ela vai lá e aborta. Se o casamento está pesado e ela não quer se comprometer em tentar melhorá-lo ou tentar restaurá-lo, então o que ela faz? Divorcia, ou ele divorcia. Se tem algum parente que está dando trabalho, doente, alguma coisa, ou deixa morrer, ou coloca no asilo, ou entrega na mão de outras pessoas, mas ninguém quer ter compromisso com nada. E, infelizmente, essas alternativas, muitos cristãos também estão querendo ter, né? Também estão querendo ter essas alternativas, de poder pegar a cruz de Cristo e falar assim, a cruz de Cristo está muito pesada, você quer saber? Eu vou deixar esse trem de lado e vou seguir um evangelho alternativo, né? Não quero abandonar, porque se abandonar vão para o inferno, né? Então, eles procuram um evangelho alternativo. Infelizmente, isso é uma verdade. O pessoal, muitos cristãos, não estão se comprometendo mais com a obra de Deus. Ok? Dito isso, com isso, hoje iremos falar do nosso comprometimento com a obra do Senhor. Mais um erro aqui, né? É bom que já vai corrigindo ao vivo. Eu acabei de finalizar essa lição. Com o erro do Senhor. Hoje vamos falar mais especificamente sobre a razão do porquê eu devo me comprometer. E o pano de fundo da nossa lição vai ser a vida de Simão, o Cirineu. Ok? Aí você vai fazer a primeira pergunta e talvez a única pergunta, né? A primeira pergunta é, você sabe quem é ele? Você sabe quem é Simão, o Cirineu? Deixa o pessoal responder, né? Provavelmente poucas pessoas vão saber quem é, certo? E eu pergunto para vocês três aí, você sabe quem é? Com certeza sabe, né? Se não está podendo me responder agora, é porque não lembra, mas você sabe quem é. Quer ver como é que você sabe? Marcos capítulo 15, versículo 21 ao 22, diz assim, certo homem cirineu, chamado Simão, pai de Alexandre, pai de Rufo, passava por ali, chegando da onde? Chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Quem é eles? Quem é eles aqui? Os soldados romanos. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Então, quem é Simão, o Cirineu? É aquele homem que ajudou Jesus levar a cruz até o Gólgota, né? Até lá a cruz do Calvário, ele ajudou a levar Jesus até o cume do monte, onde Jesus seria morto. Ok, pessoal? Então, esse é o Simão Cirineu, do qual nós vamos estar falando hoje, ok? Agora, veja bem, se nós vamos utilizar a figura de Simão o Cirineu como pano de fundo, nós temos que entender, então, e extrair algumas informações desse texto que nós acabamos de ler, tá bom? Vamos extrair algumas informações só para a gente ter uma ideia, e eu peço a vocês que prestem bastante atenção e que façam isso com os nossos irmãos, porque é dentro desse texto que nós vamos extrair a lição, tá bom? Então é muito importante que a igreja, que os irmãos, a célula entendam essas informações aqui. Então você vai chamar a atenção do pessoal. Pessoal, deixa a sua Bíblia aberta, fala com eles, deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos extrair do texto informações muito pertinentes à vida de Simão, tá bom? É tão interessante isso que quando você for extraindo as lições, as pessoas vão falando assim, gente, eu li e nem percebi, né? Então é muito gostoso essa parte. Abra a Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta onde você leu, que nós vamos extrair informações da vida de Simão e lá na frente você vai conseguir pegar melhor o estudo, a aplicação, tá bom? Então a primeira informação que a gente tira daí do texto
É sobre a cidade de Simão. Primeira informação que a gente tira aí é sobre a cidade onde Simão vivia, ou morava, ou nasceu, quem sabe, né? Ele era da cidade de Cirene, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu mudar aqui, cadê? Verde, fica mais bonito. Ele era da cidade de Cirene. Cirene foi uma antiga colônia grega, né? Que hoje é onde está a Líbia, né? Quando você pega o mapa e vê lá o país Líbia, é onde vivia esse homem aqui da Bíblia, né? É naquela região da Líbia. E Cirene era a mais antiga e mais importante das 5 cidades gregas daquela região. Então veja que a cidade de Cirene não era uma cidade qualquer, não era uma cidade pequena, era uma cidade de colônia de judeus, certo? Era uma cidade muito importante, era uma cidade grande. Então Simão era dessa cidade. Essa é a primeira informação que a gente tem. A segunda informação que a gente tem, que a gente tira do texto, é a dos seus filhos, né? Dos seus filhos. Quem são os seus filhos? Aí você tem que voltar lá, porque eu não coloquei aqui, né? Deixa eu colocar aqui, Alexandre e Rufo. Deixa eu mudar aqui, a gente faz ao vivo mesmo. Ao vivo é melhor, né? Deixa eu colocar aqui os filhos. Gente do céu, como eu não coloco o nome dos filhos aqui? Isto ficou melhor, né? Deixa eu tirar esse aqui. Então, ao vivo. É isso? Opa, volta. Cadê? Volta. Ai. Tá bom, tá ótimo. Então, aqui os seus filhos. Quem são os seus filhos? É Alexandre e Rufo, certo? Aqui tá meio esquisito. Opa. Aqui ficou melhor. Aqui. Provavelmente seus filhos se tornaram figuras bem conhecidas no meio cristão, porque Marcos cita seus nomes como se eles fossem conhecidos. Pessoal, esses são os filhos de Simão, certo? Esses são os filhos de Simão, Alexandre e Rufo, que o próprio evangelista Marcos cita eles. Quando o evangelista Marcos cita o nome dos dois, provavelmente é porque os dois eram muito conhecidos no meio cristão, né? Nós não temos 100% de certeza, né? Mas provavelmente a maioria dos estudiosos concordam com isso, concorda com o que a gente está falando, né? Eles eram conhecidos no meio cristão, tá bom? Porque se não fosse assim, Marcos talvez não teria citado eles. Ele ia citar pessoas desconhecidas para o leitor ficar assim aéreo. Quem é? Não, eram pessoas que provavelmente, né, entendia-se que eles eram conhecidos, ok? Guarda essa informação, que a gente vai voltar nessa informação lá nas aplicações, ou lá no desenvolver da lição, tá bom? Vocês estão percebendo que até então agora a gente só está dando uma passeada no texto para a gente colocar na cabeça das pessoas o dever nosso de ter compromisso com o Senhor. Tá bom? Isso aqui é só um pano de fundo para eles entenderem, para ficar mais fácil na memória deles, tá bom? Então nós já falamos da sua cidade, agora já falamos dos seus filhos, que é Alexandre e Rufo. Agora nós vamos falar sobre o seu serviço. O texto também fala sobre o seu serviço. O que o texto fala do serviço? Lavoura, tá certo. O que o texto fala do serviço? O texto fala que ele veio da lavoura, né? Ou seja, ele estava trabalhando ou terminando o serviço, ele estava trabalhando. Ou tinha terminado o serviço ou estava na hora do almoço, quando tudo isso aconteceu. Não importa se ele estava na hora do almoço ou se ele tinha acabado o serviço, não importa, ele estava trabalhando. O texto diz que ele veio da lavoura, quer ver?
Olha aqui o texto aqui, ó. Certo homem sirineu chamado Simão, pai de Alexandre, estava por ali chegando do campo, né? Campo aqui, na tradução, é lavoura. Ele estava no serviço. Muito provavelmente ele veio de Cirene, veio para Jerusalém para participar da festa de Páscoa. E era muito comum entre os judeus, eles não tinham dinheiro, né? Pobreza era grande naquela época. O que eles faziam? Eles saíam da cidade deles, provavelmente lá da cidade de Cirene, eles vinham para Israel, para Jerusalém, e procuravam algum serviço. Porque aí ele trabalhava, ganhava um dinheirinho, pagava a estadia deles e ao mesmo tempo eles cultuavam e celebravam a Deus, certo? Depois que acabavam as festas, eles voltavam para casa e viviam as suas vidas, certo? Então era muito comum isso. Provavelmente Simão Cirineu, estava nessa situação. Ele estava trabalhando lá no campo, né, para pagar a sua estadia e chegou em Jerusalém na época de Páscoa, exatamente nessa hora que Jesus estava passando com a cruz carregando e não suportando a cruz, caindo, né, diversas vezes, algumas vezes, os soldados pegam ele e põem ele para ajudar. Mas o detalhe é que ele estava trabalhando, ele tinha vindo da lavoura, ele não era um desocupado, ele não era um desabrigado, ele estava fazendo algo, né? Ele tinha um compromisso e esse compromisso ele tinha acabado de finalizar e depois foi ajudar Jesus, certo? Então veja que nós temos aqui também a informação do seu serviço. E também temos a informação do serviço ministerial dele, né? O serviço ministerial dele. Qual foi o serviço ministerial dele? Foi ajudar Jesus a carregar a cruz até lá o Gólgota, onde ele foi entregue à morte, tá bom? Então essas são as 4 informações que nós tiramos do texto. Primeiro, a sua cidade, Cirene, os seus filhos, Alexandre e Rufo, o seu serviço, que era a lavoura, né? Deixa eu colocar aqui, volta aqui, que era a lavoura, e no final, o seu ministério, que foi ajudar Jesus a carregar a cruz, ok? Ok. Entendido isso, vamos agora para a parte principal da nossa lição, que é utilizando a vida de Simão Cirineu, utilizando a vida dele, nós vamos lembrar de algumas razões pelos quais devemos nos comprometer, né? Nós vamos ver algumas razões por que nós devemos nos comprometer. A primeira razão por que eu devo me comprometer é porque é um chamado de Deus. Trabalhar na obra do Senhor não é algo qualquer. Trabalhar na obra do Senhor é um chamado de Deus. É uma obra do Senhor. É a vontade de Deus, né? Veja bem, Simão não foi escolhido pelos soldados por acaso. Ele foi escolhido para fazer parte de uma engrenagem que está no plano de Deus. Com isso, eu devo me comprometer, entendendo que é um chamado de Deus para a minha vida. Querido, por que eu devo me comprometer com a obra do Senhor? Você deve se comprometer, sabe por quê? Porque é algo de Deus. Foi algo que o Senhor propôs, foi algo que o Senhor lhe chamou. Então isso é muito importante você entender isso, que é o chamado de Deus. Não é porque o pastor não tinha outra pessoa. Era eu que estava lá na frente, o soldado me pegou. Ou seja, o pastor que estava lá na frente, o pastor veio e me pegou, me colocou no ministério. Eu estava aqui de boa e caiu no meu colo. Não tinha outra pessoa. Não. Se não tinha outra pessoa, é porque Deus tirou todas as pessoas para ser você, né? Caiu no meu colo. Então foi porque Deus quis que caísse no seu colo. Porque o pastor achou o primeiro que estava na frente. Então quem foi que te levou lá para frente para você ser o primeiro? Você consegue raciocinar isso? Então veja bem, isso é porque é um chamado de Deus. Você faz parte de uma engrenagem muito maior, de um plano muito maior, né? Que dia na vida
de Simão, que ele ia imaginar que ele ia ajudar Jesus, o Cristo Salvador, a carregar a cruz. Que privilégio ele teve, né? Que privilégio ele teve. Alguns historiadores dizem que ele sofreu muito, muita perseguição dos judeus, porque muitos estavam considerando ele como um impuro, né? Talvez no âmbito judaico, sim, foi uma maldição, mas para nós cristãos foi uma bênção, uma bênção. Quem de nós aqui não queria ajudar Cristo? Primeiro, só de olhar para ele, já é para cair para trás de alegria, né? É já para desmaiar de alegria. Agora imagina triscar nele, pegar nele, ajudar a carregar a cruz. É sensacional, né? E ele teve esse privilégio. Então veja, Deus tem um chamado lindo também para a sua vida, um privilégio. E se você olhar para Simão Cirineu, você pode ver assim, mas que bobeira, né? Carregar uma cruz. Isso é uma bobeira. Não é bobeira, irmãos. Ficar na porta, olhando a porta, não é bobeira. Arrumar uma cadeirinha na igreja, não é bobeira. Ir ali fazer uma oração para uma pessoa que está... Não é bobeira. Ouvir uma pessoa que está com dificuldade, isso tudo você pode ser no âmbito natural, seja uma coisa mínima, uma coisa pequena, mas não é. É um chamado lindo de Deus. É verdade que alguns ficam evidenciados, se evidenciam, né? Aqueles que cantam, que tocam, né? Que pregam lá em cima do altar, eles ficam mais visíveis, mas não quer dizer que eu estou no altar e a pessoa que está sentada no banco lá, ela é pior do que eu, ou que eu sou melhor do que ela. Não existe isso. Talvez a pessoa que está sentada lá no banquinho, que ninguém vê, talvez ela tenha um trabalho muito mais lindo de visita, de oração, de intercessão, de leitura bíblica, de bom testemunho, né? Muito mais do que eu que estou em cima do altar, em cima do púlpito, ou que tem o ministério pastoral. Então veja que nós fazemos parte de um chamado de Deus. Que privilégio é esse, né? Fazer parte de um chamado de Deus, ok? Segunda razão que eu quero evidenciar com vocês, porque eu devo me comprometer, porque a obra de Deus é muito importante. É muito importante. É muito importante na minha vida, porque está falando de algo de Deus, um chamado de Deus. É muito importante para a sociedade, porque a igreja ela contribui de uma forma gigantesca na sociedade. Quantas pessoas eram usuários de drogas? Quantas pessoas eram alcoólatras, bandidos, né? Uma vida pregressa, e hoje estão com família, sendo contribuintes de alguma forma para a sociedade, não só financeira, mas com a cidadania, né? Isso a igreja fez e faz. É muito importante eu trabalhar para isso, para ajudar nisso, né? É tão importante que, se a gente olhar para a história de Simão, olha o que eu escrevi aqui, veja para Simão. Veja para Simão, acho que está errado aqui. Mesmo depois do trabalho, ele fez hora extra para a obra de Cristo. Lógico que eu fiz uma brincadeira aqui, ó. Mesmo sabendo que foi imposto, ou seja, ele foi obrigado, mas esse episódio nos mostra como devemos encarar a obra de Deus como algo importante. Veja bem, ele estava no serviço, estava trabalhando, e mesmo assim ele ainda foi ajudar Jesus a carregar a cruz. Você acha que a lavoura é leve? Você pensa que a lavoura é leve? Pode ser que tenha algum período que seja leve, não seja um regar, alguma coisa do tipo, mas é pesado. Além do movimento de subir, descer, carregar, baixar, molhar, né, a posição, tudo isso é pesado. E mesmo assim, depois de trabalhar, ele ainda foi fazer a obra do Senhor. Eu sei, irmão, que foi imposto, mas só para você ter um vislumbre do tão importante que a obra de Deus ela deve ser na nossa vida. Porque o pessoal passa o dia todo trabalhando, chega em casa morrendo e fala assim, eu quero descansar. E eles só querem descansar. É impressionante. Ele trabalha de segunda a sexta. Nós temos culto na terça, nós temos culto na quinta, né? Não participa de nada. Por quê? Estou cansado.
tô muito cansado. Beleza. Até aí eu entendo, né? Apesar que não entender completamente, mas dá para entender mais ou menos. Principalmente aquelas pessoas que têm serviço muito pesado, né? Apesar que quando ele vai para o culto, ele vai só sentar e ficar ouvindo, então não vai gastar energia nenhuma. E é só 2 vezes a semana. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, continuando. Aí quando chega no domingo, nós temos culto domingo de manhã e temos culto domingo à noite. Eu tô tão cansado, eu passei a semana toda trabalhando, eu não tô aguentando mais, não tô aguentando ir pro culto. Mas pra festinha ontem ele foi e ficou até 3 horas da manhã, né? Então essas coisas, veja que demonstra que a obra de Deus não é importante para elas. Quem tem a obra de Deus como algo importante, ele acha a hora, ele acha força, é impressionante. Ele encontra em Deus, né, que a força vem de Deus. Ele encontra essas forças para poder participar, para poder contribuir, para poder se comprometer com a obra de Deus. Então, eu tenho que olhar para a obra de Deus como um chamado, eu tenho que olhar para a obra de Deus como algo muito importante para a minha vida, para a sociedade, para a minha família, tá bom? Então, essas são as duas razões. Terceira e última razão, porque eu devo me comprometer. Porque nós somos responsáveis pela geração futura. A gente vai deixar um legado. E se você olhar para o texto que nós lemos, lá fala que tinha, quem são os filhos de Simão Sirineu? Alexandre e Rufo, né? Aqui nos mostra que ele deixou um legado, né? Simão Sirineu deixou um legado. Quem sabe ele depois de ter ajudado Jesus, depois de ter se convertido, ele ter falado com os seus filhos: olha, eu ajudei o Messias, eu ajudei o Cristo, eu trabalhei na obra, eu contribuí, e aquilo não inflamou o coração dos seus filhos, para que os seus filhos também fossem conhecidos e abençoados, né, no meio cristão. Porque eu disse para vocês lá atrás que provavelmente os filhos de Simão, eles se tornaram pessoas conhecidas no meio cristão, provavelmente, né? Eles se tornaram conhecidos e abençoados. Então isso revela que Simão deixou um legado. Querido, eu tenho que deixar um legado também para os meus filhos, eu tenho que deixar um legado para os futuros cristãos que vão ficar aqui, né? Eu tenho que trabalhar para a obra de Deus, sabendo que é o chamado de Deus, sabendo que é muito importante, e eu também tenho que deixar também exemplos para as outras pessoas, para que as outras pessoas venham seguir, né? E também comprometer-se ao ministério ao ponto também de deixar legados para as pessoas do futuro. O que vai ser do cristianismo se eu não fazer nada daqui 30, 40 anos? Como que vai ser? Quem vai ser os meus sucessores? Suponhamos que eu vivo aí mais 40 anos, com 72 anos eu morro. Eu acho que ainda vou viver mais, né? Mas com 72 anos eu venho a falecer, né? Eu venho a falecer. Qual o legado que eu deixei? O que as pessoas vão se inspirar? Se essas pessoas vão continuar o meu trabalho? Você está entendendo? A gente tem que pensar nisso também. Tudo bem, não vamos falar de legado futuro para outras pessoas. Vamos falar de um legado para os nossos filhos. O seu filho, quando está na casa do Senhor, o que ele vê? O que ele vê? Ele vê uma pessoa comprometida, ele vê uma pessoa se esforçando, uma pessoa que, não importa o horário, está lá disponível. Querido, seus filhos te veem, seus filhos te enxergam, tá bom? Então, se atente a isso, se desperte para isso, deixa um legado para os seus filhos, deixa um legado para sua casa, deixa um legado para aqueles novos cristãos, né? Lá na sua família. Talvez seu pai se converteu tem pouco tempo, um homem de 70 anos de idade. Você pode deixar um legado para o seu pai também, um exemplo para o seu pai olhar para você e falar assim: gente, meu filho é dedicado, eu tenho que me dedicar também, eu já estou nos meus últimos anos de vida, deixa eu me dedicar também. Isso inspira as pessoas, isso inspira, tá bom?
A gente tem que deixar um legado, né? Deixar algo. Nós somos responsáveis também pelo futuro. Amém? Imagine comigo se Paulo não era comprometido, se Pedro, Tiago, João, né, não era comprometido. Meu Deus, que cristianismo nós teria hoje, que a gente teria hoje? Seria um evangelho fajuto, né? Um cristianismo fajuto. Mas homens de Deus se esforçaram. Assim nós também vamos nos esforçar, deixando aí algo para os nossos filhos, para a nossa família e para uma próxima geração. Amém? Que coisa linda esse texto de Mateus. Quem diria que um versículo, dois, né? Um versículo traria tanta lição para a gente. A Bíblia é de fato extraordinária. Quem diria que um versículo nos traria tanta lição como essa, né? Nós lemos dois, é verdade que a gente leu dois, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. A gente leu dois, o 21 e o 22. Mas o 22 é só para falar que ele levou a cruz. Nós extraímos a lição todinha daqui, ó. Todinha daqui. Um versículo falou tremendamente ao nosso coração. Nos ensinou a importância de comprometer-se, o dever de se comprometer com o Senhor. Mas a gente não pode finalizar sem antes trazer a aplicação. Veja bem, olha o que eu escrevi. Essa mensagem pode ser aplicada para dois grupos. Primeiro, para aqueles que têm compromisso, para aqueles que não têm compromisso com a obra de Deus, e também para o segundo grupo, que é aqueles que que se comprometem com Deus. Então veja de cara que dentro da igreja existe dois grupos de pessoas, aqueles que se comprometem e aqueles que não se comprometem. Essa mensagem que eu acabei de ministrar para vocês, essa lição que vocês vão ministrar para os irmãos da igreja, ela possui uma aplicação tanto para um quanto para outro, né? Vamos ver quais são essas aplicações? A primeira aplicação é para aqueles que não têm compromisso, para aqueles que sem compromisso, o Senhor está te chamando. Você que está longe, você que está distante, você que não se compromete com o Senhor, Deus está te chamando hoje, meu querido. Deus está te despertando, perdão, Deus está te despertando hoje para você trabalhar para Ele. Deus está te chamando. Essa mensagem aqui foi feita para você, para te chamar, para que você possa entender o quê? O que você tem que entender? Que é um chamado de Deus. Esse chamado é importante. E o seu chamado vai deixar um legado para as pessoas no futuro. Viu aí? Deus está te chamando. Vamos trabalhar. Vamos deixar de lado a falta de compromisso, a alternativa. Não. Vamos nos comprometer, vamos nos esforçar, vamos fazer hora extra. Vamos. Pastor, eu trabalho o dia todo. Não importa. Vamos no final, depois do expediente, trabalhar. No expediente, se possível, trabalhar para o Senhor. Antes do expediente, trabalhar para o Senhor. 24 horas trabalhando ao Senhor. 24 horas. Eu sei que... Eu não sei se você vai ouvir essa lição antes de domingo. Mas domingo eu vou pregar sobre Jonas. E vou falar sobre isso. Jonas teve um momento que ele pensou que ele poderia desativar a vida de profeta, a vida de testemunho, de filho de Deus. Vou desativar aqui, eu não sou mais filho de Deus. Não existe isso. Nós não temos isso. Se nós carregamos no peito o nome ou o título de cristão, a gente tem que ter compromisso 24 horas. Né? Então essa é a primeira aplicação. Deus está te chamando. Ei, sem compromisso? Deus está te chamando. Vamos comprometer mais, vamos nos esforçar mais. E existe o segundo grupo, aqueles que têm compromisso. Qual a mensagem que eu tenho para vocês? É esse. Querido, você que tem compromisso, não olhe para trás. A Bíblia diz que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. Deus não tem prazer nele. A minha alma não se compraz nele. Ele não é digno dos céus, não é digno do reino de Deus. Certo? Então, pegue no arado, compromissado, olhando para frente e doravante, Igreja de Jesus. Amém?
Meus amados irmãos, estou à disposição de vocês. Precisar de quaisquer coisa, estou aí pronto para auxiliá-los, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos aí à disposição. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.